Fala moçada! Neste vídeo eu vou falar sobre redes industriais. É o módulo 1, sendo que eu vou fazer 2 módulos sobre esse tema. O vídeo ele é baseado no livro Sistemas Field Bus, do Alexandre Lugli e do Max Santos. Durante o vídeo eu vou tratar sobre os conceitos, sobre controlador lógico programável, eu vou conceituar redes industriais e vou falar sobre o protocolo CAN e o protocolo DeviceNet, que utiliza o barramento CAN. Primeiro, o que é um CLP? CLP é o chamado controlador lógico programável. Ele é um computador especializado para as funções de automação, controle e monitoramento de máquinas. Ou seja, quando existe um processo em uma determinada fábrica, você tem um computador especializado para controlar aquele processo. É o chamado CLP. Um CLP ele é composto por uma CPU, por um módulo de entrada e saída, onde vários cartões vão ser inseridos para se fazer entrada e saída de informação, e por um módulo de comunicação, que vai fazer com que o CLP se comunique com outros computadores, onde o usuário terá acesso. Esse esquema eu coloquei em uma figura. Nós temos aqui a representação de um CLP e esse CLP ele controla um determinado processo. No CLP nós temos a CPU com processador, com memória, como ocorre em todo o computador. Temos um módulo de saída que manda informações para serem executadas pelo processo e recebe informações do processo através de um módulo de entrada. Além disso, ele possui um módulo de comunicação que faz com que o usuário, a partir de um computador convencional, consiga controlar o processo que o CLP está administrando. Para explicar o conceito de redes industriais, eu montei um esquema onde nós temos um CLP e um computador onde aqui nós temos um sistema supervisório. A comunicação entre o CLP e esse sistema supervisório ocorre a partir de um gateway, que pode ser um switch, onde você vai ter uma entrada a partir de cabos, onde por cabos você faz a conexão entre esses dois dispositivos, ou nos casos mais modernos, nós temos um gateway que é um roteador wireless, e a comunicação entre o CLP e o supervisório fica como intermédio o gateway, que é um roteador wireless padrão. Essa rede de comunicação entre CLP e o sistema supervisório, e que vai dar acesso para os computadores que fazem um gerenciamento, que fazem parte do sistema de gerenciamento da empresa, toda essa rede é uma rede TCP/IP convencional. A rede industrial é a rede que faz a ligação entre o CLP e os dispositivos que fazem parte do processo. Essa é a rede industrial. E o nosso foco nesse vídeo, e no próximo que eu vou fazer sobre redes industriais, é como que ocorre a comunicação entre o CLP e os dispositivos conectados a eles, os chamados sensores e atuadores que atuam em um determinado processo. As características importantes que nós temos então em uma rede industrial são determinismo, ou seja, a rede ela se propõe a enviar uma mensagem para você, ela vai enviar, ela tem que ser determinística. Essa mensagem vai chegar até o destino. Na internet nós não temos esse determinismo, porque um pacote que é enviado por um computador, ele pode não ser entregue ao seu destino, por várias questões que envolvem o projeto da rede. Proteção contra interferência. A rede industrial ela é feita para rodar no ambiente fabril, ou seja, dentro de uma fábrica, onde nós temos várias máquinas e várias máquinas que geram interferência eletromagnética. Então ela tem que ser preparada para tratar a interferência, ou seja, ela tem que arrumar formas de se proteger contra a interferência externa. Suporte a altas temperaturas, como eu disse, no ambiente fabril, pode ser que em determinadas regiões a temperatura seja alta.
E nisso, o cabo utilizado pela rede tem que ser um cabo próprio, que ele consiga resistir a essas altas temperaturas. Simplicidade, facilidade e segurança na aquisição de dados. A rede industrial, ela conecta o CLP, que é o controlador, a vários outros dispositivos. Então ela é uma rede mais simples do que uma rede de computadores convencional, como a internet. Ela não precisa de fazer, um exemplo, ela não precisa de fazer roteamento de dados. Então, ela é uma rede mais simples e essa simplicidade é um ponto positivo na rede industrial. Facilita sua utilização e o seu manuseio. Funcionamento distribuído, cada dispositivo é independente. A rede industrial tem que dar suporte ao funcionamento do dispositivo, onde a gente pode ter um mestre e vários escravos, ou vários mestres e vários escravos, e até situações onde vários dispositivos são mestre e escravos ao mesmo tempo. Essa comunicação tem que ser feita em cima da rede industrial, ela tem que dar suporte a isso. Tempos de respostas adequados, como a rede industrial vai ser utilizada para controlar um determinado processo, então o tempo de resposta, o tempo de envio de informações, de recebimento de informação, tem que ser determinístico e adequado, porque se demorar muito tempo, pode ocorrer algum acidente, pode ocorrer um mau funcionamento daquele processo. E padronização da comunicação, para que seja possível a utilização de dispositivos com fabricantes distintos. A rede industrial tem que ser padronizada. Os protocolos são padronizados para que um determinado fabricante consiga fazer um dispositivo que conversa perfeitamente com outro dispositivo feito por outro fabricante. Então essa padronização faz com que o usuário da rede não fique preso a um único fornecedor. Ele pode comprar dispositivos de vários fabricantes diferentes e como a comunicação é padrão, todos podem conversar entre si. A topologia da rede, basicamente, é dividida em 3 tipos. Primeira, barramento. A característica do barramento é que existe um cabo central e todos os dispositivos, inclusive o CLP, é conectado a esse cabo. No barramento, quando alguém envia uma mensagem, essa mensagem chega a todos os demais dispositivos. Pode ter a topologia estrela, onde existe uma ligação do CLP para cada um dos dispositivos. Vamos fazer uma pequena comparação aqui. Como existe uma ligação específica do CLP para cada um dos dispositivos, a topologia estrela ela gasta mais cabos, ela é mais cara do que a topologia em barramento. A topologia em barramento ela precisa de um cabo que passa por toda a instalação da fábrica e a partir daí os dispositivos são conectados a esse cabo. Então, além de ser mais simples, ela é mais barata, porque a quantidade de cabos é menor. Além da topologia estrela, nós temos a topologia em anel, onde o CLP é conectado a um dispositivo, que é conectado a outro, que é conectado a outro, até fechar o ciclo no anel. Dessas 3 principais topologias encontradas em redes industriais, a mais utilizada é o barramento, devido à facilidade de utilização e devido ao custo, porque passar um único cabo e tirar algumas terminações deste cabo para conectar dispositivos fica muito mais simples do que um barramento, do que criar uma topologia em estrela. Além disso, ela fica mais segura, ela consegue evitar falhas, porque se um dispositivo falhar, os outros dispositivos vão continuar utilizando o barramento, o que não acontece no anel. Se um dispositivo falhar, aquela comunicação pode ser interrompida naquele ponto. Descrevendo então as características de cada um dos tipos de topologias em redes industriais, nós temos o barramento, que tem menor custo, fácil instalação e manutenção, tolerância a falhas, ele precisa da definição do controle de acesso ao meio, ou seja, o protocolo utilizado por uma rede
cuja topologia é barramento, precisa de ter um algoritmo que vai fazer o controle de acesso ao meio. Por quê? Porque como todos os dispositivos utilizam barramento, 2 ou mais dispositivos podem mandar mensagens ao mesmo tempo, aquelas mensagens podem colidir e serem perdidas. Por isso é necessário que o protocolo que é utilizado sobre o barramento, sobre a rede industrial com topologia barramento, que ela possui o controle de acesso ao meio. E além disso, com barramento é possível transmissão de mensagens em broadcast, onde um transmite e todos recebem. O protocolo, a topologia estrela, ela tem independência de cada nó, isso gera tolerância a falhas, ou seja, a ligação entre CLP e dispositivo ela é independente das demais ligações entre CLP e outros dispositivos. Se falhar aquela ligação, todo o sistema continua funcionando, menos aquele ponto onde ocorreu a falha. Por isso tem uma maior tolerância a falhas. Porém, ela tem maior custo e a instalação é mais complicada, porque você tem que passar vários cabos. Vários cabos saem do CLP e vão para cada um dos dispositivos. E a topologia em anel, que tem problemas com tolerância a falhas. Por quê? Se um dispositivo lá no meio falhar, você pode inviabilizar a comunicação na rede como um todo. Se nós fizermos uma comparação entre a pilha de protocolos que nós temos nas redes industriais e a pilha de protocolo do modelo OSI, que é um modelo teórico para redes de computador, nós vamos ver que várias das camadas do modelo OSI não estão presentes na maioria dos padrões utilizados em redes industriais. Basicamente, em redes industriais, um protocolo ele define como que é a aplicação, ou seja, o formato das mensagens que vão ser enviadas pelas redes e as características físicas, que tem a ver com o enlace de dados e a camada física. As características da camada de apresentação, sessão, transporte e rede não são necessárias na maioria dos protocolos de redes industriais. Vamos a exemplo, não é necessário estabelecimento de conexões na maioria dos protocolos de redes industriais. Não é preciso fazer controle de usuário, não é preciso criptografia de dados e não é preciso fazer roteamento. É simplesmente um barramento que recebe uma determinada mensagem e essa mensagem vai para todos. Então o roteamento não é necessário. Por isso as redes industriais normalmente são mais simples do que as redes como a internet, onde nós temos praticamente todas as camadas sendo implementadas. Analisando a camada física de uma rede industrial, o projetista tem que definir qual tipo de plug que vai ser utilizado para fazer a conexão entre os dispositivos e, normalmente, o barramento, qual cabo que vai ser utilizado de acordo com as características da fábrica, da indústria, do local onde ele está colocando aquela rede. E, além disso, a transmissão ele precisa de definir a modulação do sinal, qual a tensão que vai ser utilizada, qual a frequência que vai ser utilizada para fazer a comunicação, como que vai ser feita a sincronização e alguns outros pontos que precisam ser detalhados. Esses são os principais. Na camada de enlace, basicamente o protocolo de rede industrial tem que definir como que é feito o enquadramento, ou seja, a criação do quadro que vai ser transmitido pela camada física, como que é feito o endereçamento, como que cada um dos dispositivos vai ser identificado e tem que fazer o controle de acesso ao meio para evitar colisão e perda de pacote. A camada de aplicação, então, ela tem que fazer a definição dos dados de cada um dos pacotes. Tem que definir se é uma requisição ou se é uma resposta de dados, qual é o tipo de dado que está sendo transmitido e se é um comando que está sendo enviado para os dispositivos. Então, basicamente, sobrou para a camada de aplicação definir como que os dados vão ser modelados para enviar a informação sobre a rede.
Existem vários protocolos de redes industriais. Aqui eu dei exemplos de alguns que são bem famosos. Nós não vamos falar de todos. Nós vamos falar sobre o protocolo CAN e vamos falar sobre o DeviceNet neste vídeo. Em outros vídeos nós vamos tratar sobre outros protocolos. Vamos então ao protocolo CAN. CAN vem de Controller Area Network. É um protocolo que ele define o formato da camada física e de enlace de dados. Ele foi criado pela Bosch em 1986 para ser utilizado em veículos. Ou seja, ele define como que as mensagens vão ser transmitidas no chamado chicote de um veículo. Ele é padronizado pela ISO 11898. Ele também é utilizado na indústria porque existem alguns protocolos que adaptaram o protocolo CAN que era utilizado em veículos para transmitir informações de controle industrial, de automação e controle industrial. Ele utiliza um mecanismo chamado CSMA-CR, que faz o controle de acesso ao meio. Esse mecanismo ele trabalha da seguinte forma: quando ocorre uma colisão de pacotes, aquele dispositivo que possui um identificador menor, ele vai continuar transmitindo, e o que possui identificador maior vai parar a transmissão para evitar a colisão. E ele utiliza barramento. Ele é baseado na topologia de barramento, onde existe um cabo principal de par trançado por onde as informações vão trafegar. Outras características nós temos: ele possui 8 bits de dados, até 1 megabit por segundo de transmissão, mas isso pode variar de acordo com a distância. Ele faz a retransmissão de mensagens corrompidas, ele faz a transmissão em multicast, ou seja, com o protocolo CAN é possível mandar uma mensagem e só um subgrupo de nós receber aquela mensagem, os demais ignoram a mensagem. E ele é um protocolo determinístico, ou seja, ele possui tempos exatos para tráfego de informação. Ele não é igual o Ethernet, onde o tempo de transmissão de um dado entre origem e destino pode variar. Ele possui um tempo máximo, onde você sabe que se enviou uma mensagem, aquela mensagem vai chegar lá dentro desse período de tempo. Por isso nós podemos falar que o protocolo CAN é determinístico. Aqui nós temos um esquema de como funciona uma rede CAN. Nós temos que o principal é um barramento formado por dois cabos, o CAN High, CAN H, e o CAN Low, CAN L. Conectados a esse barramento nós temos vários nós e eu coloquei um nó aqui em destaque. Ele é formado por um transceiver, um controlador e um microcontrolador. Esse microcontrolador é um processador que vai controlar, vai gerenciar o nó como um todo. O controlador CAN, ele vai preparar as mensagens para serem enviadas e vai receber da rede e conseguir decodificar as mensagens recebidas. O transceiver CAN é o dispositivo que faz a injeção do bit 0 e 1. É ele que vai controlar a parte física, ou seja, ele que vai controlar a utilização do barramento para a transmissão de mensagens. O barramento CAN, ele possui uma característica importante. No fim do barramento existem dois resistores, são chamados de terminadores. Alguns livros dizem que é simplesmente um resistor de 120 ohms, outros dizem de 121 ohms. Esse resistor colocado aqui, ele é útil para duas coisas. Primeiro, para diagnosticar falhas, porque se você medir os dois fios e ver que a resistência que existe entre esses dois barramentos é diferente de um determinado padrão, então quer dizer que tem algum problema com o seu barramento. Além disso, ele evita interferências. Ele ajuda a evitar interferências eletromagnéticas. A transmissão que ocorre no barramento CAN, ela tem uma característica muito interessante. Vamos lá.
ela é uma transmissão serial, ou seja, um bit é mandado logo após do outro. E a diferença entre bit 0 e bit 1 ocorre pela diferença de potencial que existe entre o cabo CAN high e o cabo CAN low. Esse gráfico explica bem como que funciona essa diferença. O cabo CAN high normalmente trabalha a 3.5 volts de tensão e o CAN low a 1.5. Na hora de fazer a transmissão de um bit recessivo, que é o número 1, o 1 é o recessivo, a diferença de potencial entre os dois, em um caso ideal, é zero. Ou seja, os dois trabalham com a mesma tensão nos dois cabos. Então, quer dizer que a transmissão é a transmissão de um bit recessivo, 1. Para transmitir um bit dominante, que é o 0, existe uma diferença de potencial. E a diferença de potencial ideal é de 2 volts. Na prática, o que ocorre? Se a diferença de potencial que existe entre o CAN high e o CAN low for maior ou igual a 0.9 volts, então quer dizer que você está transmitindo um bit dominante, 0. Se a diferença for menor do que 0.9, então quer dizer que a transmissão é de um bit recessivo, 1. Por que essa transmissão é interessante? Porque ela evita falhas. Quando ocorre uma interferência eletromagnética sobre o cabo, tanto o cabo CAN high como o cabo CAN low, eles vão receber a interferência praticamente da mesma forma, uma vez que eles estão juntos e entrelaçados. Então, a diferença a tensão deles pode até variar, mas a diferença permanece a mesma. Por isso, essa forma de transmissão, ela evita problemas com interferências eletromagnéticas. Aqui nós temos uma tabela que mostra a taxa de transmissão comparada com a distância em um determinado cabo de barramento de par trançado utilizado pelo protocolo CAN. A gente pode ver que a uma distância máxima de 40 metros consegue-se taxas de até 1 megabit por segundo. Porém, quando a distância do barramento, ou seja, o tamanho do barramento vai crescendo, a taxa de transmissão vai diminuindo. Quanto maior o barramento, menor a taxa de transmissão. Nós encontramos duas versões do protocolo CAN, 1.0 e 2.0. A 2.0 é dividida em 2.0A e 2.0B. A diferença dessas duas é o número de bits para identificador, porque a versão A, chamada versão padrão, possui 11 bits de identificação e a versão B, chamada estendida, possui de 11 até 29 bits utilizados para identificação. A versão 2, ela é totalmente compatível com a versão 1. E essa é uma característica muito importante. No CAN, nós temos basicamente 4 tipos de quadros. São os quadros de dados, erro, quadro remoto e quadro de sobrecarga. Aqui nós temos os quadros de dados. Por que 2? Porque nós temos o quadro de dado padrão, com 11 bits para fazer a identificação, e o quadro de dados estendido, com 29 bits para fazer a identificação. Vejam que os quadros são praticamente iguais, sendo que o estendido possui 18 bits a mais para fazer identificação, 18 bits a mais como identificadores. Explicando superficialmente cada um dos campos, nós temos SOF, que é Start of Frame, ou seja, é o bit que indica o início da transmissão do frame. Depois nós temos 11 bits para fazer identificação, 11 bits de identificadores. Importante que vocês vejam que eles estão no início do quadro, porque a posição aqui no início vai ajudar na hora que ocorrer colisão, na hora de resolver as colisões que eu vou explicar posteriormente. RTR é um bit que indica se esse é um quadro de dados, como esse, ou se ele é um quadro remoto, que faz uma requisição por dados, o qual eu vou explicar posteriormente também. O campo IDE indica se
vão existir mais bits identificadores ou não. O que quer dizer? Esse IDE, ele identifica o quadro, se é um quadro estendido ou se é um quadro padrão. Se for um quadro padrão, não haverão mais bits identificadores. Se for um quadro estendido, vão ocorrer mais bits identificadores. R0 é um campo utilizado para versões futuras. Ele está livre e pode ser utilizado em versões futuras para guardar outras informações. LDC é o comprimento dos dados, porque os dados são de 8 bytes, sendo que pode variar entre 0 e 8 bytes. E esse DLC fala qual é o tamanho dos dados que estão sendo transmitidos. CRC é um campo para verificação de erros. ACK, quando ele é setado para dominante, fala que esse quadro é um quadro de reconhecimento, ou seja, uma informação chegou corretamente no destino, o destino manda um quadro de reconhecimento. EOF é de End of File, que sinaliza que finalizou o quadro, e o IFS é Interframe Space, que é simplesmente um espaço que é dado depois da transmissão de um quadro para que os nós sejam capazes de processar aquele quadro recebido. Aqui nós temos todos os campos, tudo que eu disse está escrito aqui. Como meu material fica disponível na internet para vocês, basta vocês acessá-lo na minha página. Temos aqui o quadro remoto. O quadro remoto é uma requisição de dados. O quadro remoto ele é exatamente igual ao quadro de dados, com duas características de diferença bem pequenas. A primeira, esse bit RTR ele é identificado como dominante, que é 0. No caso do quadro de dados, ele é identificado como recessivo, que é 1. E, além disso, o quadro remoto ele não possui dados, não possui os bits para se informar os dados, porque ele é uma requisição para dados. O quadro de erro, como o próprio nome indica, ele identifica que ocorreu um erro em uma determinada transmissão. O nó recebe uma informação, verifica que tem um erro naquela transmissão que ele recebeu e envia um quadro de erro. Ele é formado por duas flags de erros, cada uma por 6 bits, sendo que em algumas implementações utiliza só uma flag de erro. Um delimitador de 8 bits, que também delimita falando que tem erro, falando que esses dois juntos, tanto a flag como o delimitador, estão informando para os demais nós que tem a rede, e tem um espaço interframe, que é simplesmente um tempo para que os demais nós tenham tempo de processar o recebimento dessa informação. O quadro de sobrecarga, ele normalmente é enviado após um quadro de dados ou então um quadro remoto, ou seja, após uma requisição. Ele simplesmente faz com que todos os nós esperem um tempo. Quando ele é enviado na rede, todos os nós esperam um tempo para depois ocorrer a transmissão do próximo quadro. Ele é formado por uma flag de 6 bits e um delimitador de 8 bits. Esses dois em conjuntos fazem com que todos os nós parem um tempo, porque a rede provavelmente está sobrecarregada com muitos pacotes, os nós estão recebendo muitos quadros, então para um pouco para evitar a sobrecarga e depois continuar a transmissão dos dados normalmente. A verificação de erros numa rede CAN, ela funciona por bit stuffing, pelo campo CRC e por ACK. O que quer dizer? Bit stuffing é uma técnica muito simples. A cada 5 bits de dados iguais é inserido um novo bit, o bit stuffing. E esse bit vai ajudar na detecção de erros. Quando tiverem alguns erros na rede, que ocorrer a transmissão de vários bits iguais, o bit stuffing vai identificar o erro naquele ponto. CRC é um número. O nó, quando vai transmitir um determinado quadro, ele calcula esse número do CRC e insere esse número no pacote. Transmite. O receptor recebe o pacote, calcula o CRC. Se o CRC calculado for diferente do CRC que ele recebeu, quer dizer que ocorreu um erro na transmissão do pacote e aquele pacote vai ser descartado. ACK é simplesmente um reconhecimento. Quem recebeu o pacote envia o ACK falando, eu recebi. Se depois de um determinado tempo o ACK não é recebido, quer dizer que a recepção teve erro.
então a rede tem que tomar suas providências. O processo de arbitragem bit a bit vai fazer o tratamento da colisão e vai definir qual nó vai continuar transmitindo pelo barramento após a colisão ter sido detectada. Como que ele funciona? Dado que nós temos um barramento e dois dispositivos transmitindo informações nesses barramentos. Esses dois dispositivos vão montar o quadro e começar a transmissão. A primeira coisa que eles transmitem são os bits identificadores. Então, eles vão enviando bits. Imagina que eles enviaram bits dominantes, 0. O barramento vai continuar transmitindo o bit dominante deles. Enquanto eles estiverem transmitindo bits iguais dominantes, o barramento continua transmitindo esse bit dominante. Porém, chega um determinado momento em que um manda um bit dominante 0 e o outro manda um bit recessivo 1. O barramento transmite o bit dominante 0. Nesse ponto, como esse nó está escutando a transmissão, ele para de transmitir e só o nó que enviou o bit dominante vai continuar a transmissão. Esse processo pode ser visto aqui, onde nós temos dois nós. Enquanto eles transmitem bits dominantes, o barramento vai transmitindo o bit dominante. Quando um nó transmite um recessivo e o outro transmite um dominó, o bit que transmitiu o recessivo para de transmitir e o barramento passa a transmitir somente a informação enviada pelo nó que enviou o bit dominante neste ponto aqui. Vamos falar agora dos protocolos de alto nível em redes CAN. Como nós vimos, o protocolo CAN ele trata basicamente da camada de enlace e da camada física. Ele define os quadros que vão ser enviados pelo barramento CAN. Porém, todos os quadros de dados possuem 8 bytes destinados a dados. E o protocolo de alto nível da rede CAN, que vai trabalhar na camada de aplicação, ele vai definir como que esses bytes de dados vão ser utilizados. Basicamente, o protocolo de alto nível ele vai poder fazer a inicialização dos nós, ele vai fazer estabelecimento de conexões, como veremos posteriormente. Alguns protocolos de alto nível fazem a conexão inicial entre um nó origem e um nó destino antes de fazer a transmissão. Posteriormente, nós vamos falar sobre isso. Transmissão de dados com mais de 8 bytes, quando tem uma informação muito grande, ele fragmenta o quadro, certo? E transporta em mais de um dos quadros, mais de um quadro. E faz o controle de fluxo. Quando você tem um determinado nó transmitindo várias informações, o protocolo tem que definir como que esse fluxo de informação é tratado. A rede CAN, ela veio da rede automotiva, ou seja, ela foi criada inicialmente para ser usada em veículos. Nos carros que nós temos hoje, na grande maioria deles, nós temos um barramento CAN, que é o chamado chicote do veículo, e todos os dispositivos que estão no carro são interligados por esse barramento CAN. Aqui nós temos exemplos: lanternas, ar-condicionados, o freio ABS, vidros, o motor, mas no motor nós temos vários sensores, todos eles são conectados a esse barramento. Essa rede, nós vamos definir como uma rede intraveicular, possui algumas características que são importantes. Ela tem menos fios e conectores, por quê? Como você tem um barramento que passa pelo veículo inteiro, você diminui a quantidade de fios. Se fosse uma topologia estrela, a quantidade de fios dentro do veículo ia crescer muito. Compartilhamento de informações entre vários módulos diferentes, porque você pode ter dois módulos conversando entre si. Não necessariamente os outros precisam dessa comunicação, precisam de saber essas informações, mas os módulos diferentes podem conversar utilizando o barramento. O barramento dá o suporte para a comunicação. Flexível para diferentes aplicações. Essa é a principal função, porque o barramento dá o suporte para a comunicação. A forma que ele vai ser utilizado pode variar entre vários dispositivos, entre várias aplicações que estão sendo executadas dentro dos dispositivos que estão no veículo. A rede CAN automotiva que tem dentro do carro era dividida em 3 classes.
A classe A, que tem uma taxa de transmissão um pouco mais baixa, ela é para conforto e diagnóstico. Elas transmitem informações que não são cruciais para o bom funcionamento do veículo. Então elas podem ser transmitidas a uma taxa relativamente baixa de bits por segundo. Da classe B, ela já controla a dinâmica do veículo, já tem informações de itens que são essenciais para o veículo, como freio, tração, motor e por aí vai. Então ela precisa de uma taxa de transmissão mais alta, porque existe uma prioridade maior na transmissão das informações que são transmitidas por essa categoria de rede CAN. E a categoria C, que são informações críticas, informações do bom funcionamento, e elas precisam de respostas imediatas. Por isso elas vêm em uma rede que tem uma maior taxa de transmissão e ela é mais confiável. Existem vários tipos de redes intraveiculares que utilizam o protocolo CAN. Aí aqui citando somente alguns exemplos, Vulcano, que é uma rede criada pela Volvo. Ela foi criada pensando que em um futuro próximo, o número de mensagens transmitidas pelo barramento CAN dentro de um veículo iria crescer muito. Então, ela cria abstrações que reúnem conjuntos de módulos e esses conjuntos de módulos transmitem menos mensagens do que se fosse cada um dos dispositivos transmitindo sozinho pelo barramento. Tem essa J1939, que ela é muito utilizada em caminhões, e a CAN Kington, que é muito utilizada em veículos militares. Todas essas aplicações utilizam o barramento CAN, a mesma estrutura física e de enlace, mas modificam como que as mensagens são criadas, como que os dados são empacotados dentro dos quadros. A rede CAN também é utilizada na indústria. Ela foi modificada para fazer o controle de processo como uma rede industrial convencional, como nós já vimos anteriormente. Dois dos principais protocolos de alto nível utilizados na indústria são o CAN Open e o Device Next. Todos eles utilizam o barramento CAN e trabalham na camada de aplicação. A característica interessante dos dois é que junto com o barramento também vão cabos para alimentar os dispositivos. Isso facilita a instalação da sua fábrica, facilita a instalação dos dispositivos em um determinado processo. Por quê? Você passa um único cabo, que seria um cabo CAN Open ou um Device Net, além de informar dados, ele também alimenta os dispositivos, sendo que não é necessário você criar uma rede externa para fazer a alimentação dos dispositivos. Vamos então falar da rede Device Net. Device Net é um protocolo para redes industriais. Ele é padronizado pela ODVA, que é uma instituição internacional que define todas as características da rede Device Net. Na rede Device Net, você pode colocar até 64 nós, porque você tem disponível de 0 até 63 identificadores para você colocar nos nós, de forma que quanto menor o identificador, maior é a probabilidade, maior é a prioridade de transmissão de mensagem daquele dispositivo. Ele define um tronco para comunicação, que é o barramento, e junto desse barramento vão os cabos, vão dois cabos para alimentação, que proporcionam 24 volts de tensão e 8 amperes. Como a rede, como o protocolo e todos os componentes são padronizados, os cabos e conectores também são padronizados. Então, facilita muito a aquisição de componentes. Por quê? Todos os cabos, todos os conectores, toda a união vai ser tudo padronizado, seguindo o mesmo padrão. Nisso podem ter vários dispositivos de vários fabricantes, todos eles conversando no mesmo padrão, utilizando os mesmos cabos e os mesmos conectores. Na rede Device Net, nós temos vários componentes e eu vou entrar em alguns detalhes para que vocês tenham uma visão sobre como ela funciona. Primeiro, a transmissão de dados. A transmissão de dados ocorre como uma rede CAN. Ela utiliza o protocolo CAN.
O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem o cabo CAN low e CAN high transmitindo sem diferença de potencial, você tem a transmissão de um bit recessivo, que é 1. Quando existe uma diferença de potencial entre o CAN high e o CAN low, você tem a transmissão de um bit dominante, que é o 0. As partes nós temos, primeiro, o barramento principal, que é um cabo grosso, que suporta as comunicações de todos os dispositivos. Para fazer a conexão de um dispositivo até o barramento, nós temos as derivações, que é uma linha secundária, normalmente criada com um fio um pouco mais fino. Nós temos os terminadores, que são resistores colocados no início e no fim da linha para evitar interferência. Nós temos os sensores e atuadores, que são os dispositivos que vão ser controlados pelo CLP. Nós temos os conectores, que são conectores padrões, que são acoplados ao barramento, de onde podem sair cabos para fazer a ligação nos diversos dispositivos que vão ser controlados pela rede DeviceNet. Uma característica importante da rede DeviceNet é que ela pode ser controlada por um software externo à rede. Aqui eu fiz uma representação. Um computador pode ser usado para executar um software como o RS Networks ou então o Measurement Automation Explorer. Esses dois softwares, eles são utilizados para que você crie a sua rede e que você controle a sua rede a partir de um computador que está externo à rede. Como você vai estar trabalhando fora da rede DeviceNet em um computador, essa ligação é feita a partir de uma rede TCP/IP convencional. Então, para a rede DeviceNet, existe a definição de todas as camadas do modelo OSI, para que esse computador consiga criar mensagens e essas mensagens serem interpretadas e injetar comandos ou receber informações vindas de uma rede DeviceNet. Na camada física da rede DeviceNet, nós temos basicamente 3 tipos de cabo. O cabo redondo grosso, cabo fino redondo e o cabo flat. Aqui nós temos as utilizações do cabo de forma que a taxa de transmissão varia de acordo com o tamanho do barramento ou das derivações. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente quanto maior o barramento, menor a taxa de transmissão que aquela rede suporta. Aqui nós temos em detalhe um cabo utilizado no DeviceNet com 5 fios dentro dele. Um fio central é o chamado fio de dreno. Ele serve para dar uma resistência, uma flexibilidade ao cabo. Nós temos o CAN high e o CAN low para transmissão de dados e outros 2 cabos utilizados para alimentação. Todos esses cabos são entrelaçados e existe uma malha de blindagem que é colocada por cima do cabo para evitar interferência eletromagnética. Na camada de enlace, o DeviceNet utiliza basicamente o protocolo CAN, como foi explicado anteriormente. Ele faz a resolução de colisão por arbitragem bit a bit, ele utiliza 8 bits para dados e ele faz a detecção de erros utilizando o CRC. Entretanto, no DeviceNet, ele assume que a informação a ser transmitida pode ser maior do que 8 bytes, que é o disponível no quadro do protocolo CAN. Então, o DeviceNet ele consegue fazer uma fragmentação de quadros para que uma determinada informação muito grande possa ser transmitida por mais de um quadro CAN. Na camada de rede e na camada de transporte, o DeviceNet também define protocolos. Veja, na rede DeviceNet, quando você tem um dispositivo, normalmente o computador com o programa que está controlando a rede, se ele quer se comunicar com um dispositivo que está dentro da rede, primeiramente eles estabelecem uma conexão entre eles para depois fazer a transmissão de mensagens.
Isso é uma característica da camada de transporte. Exemplo, o protocolo TCP, ele faz isso. Essa transmissão de dados que ocorre entre esses dois dispositivos, ela precisa de uma identificação nas mensagens. Essa identificação das mensagens identifica tanto o dispositivo com o endereço MAC dele, como a mensagem que está sendo transmitida. Essas duas identificações, em conjunto, identificam a conexão. Porém, como tem a identificação do dispositivo, essa característica é uma característica da camada de redes do modelo OSI. Então, por isso que neste slide, eu expliquei dos dois, camada de rede e camada de transporte. Porque, além de estabelecer conexão entre os nós, ainda existe o processo de identificar cada um dos nós e a conexão vai ser identificada pelo identificador do nó mais um identificador das mensagens. Por isso que ele obtém características, o DeviceNet define tanto características da camada de rede como características da camada de transporte. Na camada de aplicação, o DeviceNet usa um protocolo que é chamado SIP, Common Industrial Network. O que esse SIP faz? O SIP ele cria objetos padrão. Então, se você tem uma válvula, existe um objeto no SIP que é utilizado para definir as válvulas. Todos os tipos diferentes de objetos vão ser usados para definir componentes diferentes. Cada objeto ele possui atributos, serviços e comportamentos. Então, quando você tem um objeto, como eu disse, uma válvula, você vai ter um conjunto de atributos, um conjunto de serviços e um conjunto de comportamentos para ele. Comportamento é a reação a um dado evento. Aquele objeto, você vai conseguir controlar aquela válvula independente do tipo de fabricante da válvula. Por quê? Se é um dispositivo que seguiu o padrão DeviceNet, então todos os dispositivos que têm esse padrão vão conseguir responder ao objeto criado pelo SIP. Então eles vão ter comportamentos, serviços e atributos iguais para todos eles, independentes do fabricante. E chegamos ao fim do primeiro vídeo sobre redes industriais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.